Em 1960, o radiologista e anestesista de um hospital no Tennessee, chamado Ron Wright, decidiu iniciar sua carreira como arqueólogo amador. Estudou e investigou até o ano de 1977, data de sua morte. No entanto, em 1999, investigadores de diferentes locais do mundo trouxeram a público o que esse homem havia encontrado, revelando uma das descobertas mais polêmicas da história. Tudo aconteceu quando Ron Wright e seus 2 filhos foram ao Monte Golgotá, chamado Monte da Caveira, nas antigas muralhas de Jerusalém. Lá se depararam com o lugar exato onde Jesus de Nazaré e os 2 ladrões foram crucificados, conforme relata a Bíblia. No local havia 3 furos quadrados de 60 centímetros de profundidade, que estava coberto por lajes de pedra. Então pensaram: bem aqui, coberto por lajes, exatamente aqui, quem sabe lá dentro esteja a Arca da Aliança. Motivado pela possibilidade, o pesquisador pediu autorização das autoridades israelenses para iniciar as escavações na área, porém, o que encontrasse deveria ser entregue às autoridades. Após ser autorizado, ele e os filhos cavaram e depois de um longo tempo encontraram uma caverna de 6 metros de profundidade. E para seu espanto, não encontraram a Arca da Aliança. Porém, havia algo assombroso. Na caverna havia restos de sangue seco. Foi então que o grupo se lembrou que no Evangelho de São Mateus se menciona que após a morte de Jesus houve um terremoto e a terra se abriu. Um soldado lançou sua lança contra o corpo do Filho de Deus para confirmar sua morte e o sangue acabou jorrando. A água deve ter levado o sangue através de uma das rachaduras causadas pelo terremoto, chegando assim até a caverna. Então, após juntar as peças, Ron pensou: era o lugar da crucificação e esse pode ser o sangue de Jesus. Por curiosidade, o pesquisador recolheu amostras do sangue e levou para analisar. Mas ele sabia que com sangue seco seria dificílimo obter o número de cromossomos, porém decidiu tentar e quem sabe obter outros resultados. Então, de maneira secreta, escondido das autoridades, levou o material ao laboratório especializado e pediu para analisá-lo, entretanto queria estar presente no momento da análise. O resultado deixara os especialistas confusos diante de um sangue com apenas 24 cromossomos, porque era impossível, porque o ser humano tem 46, ou seja, 23 da mãe e 23 do pai. Os analistas insistiram com o pesquisador para saber onde havia encontrado aquela amostra que veio de uma fonte não humana. Ron então contou: esse é o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus de Nazaré, e em seguida revelou onde encontrou. A revelação causou grande impacto e rapidamente chegou às autoridades israelenses, que imediatamente negaram a descoberta do pesquisador. Ele deveria ser preso porque, além de não ter permissão para escavar, nunca o viram na vida. Então, usaram toda a força do governo para acabar com sua curta carreira. No entanto, o mais improvável aconteceu. O pesquisador disse que teria provas do contrário, mostrou sua imagem junto ao responsável por antiguidades israelenses. Em sua defesa, Ron afirmou que o local era uma área de domínio público, protegida, que havia muitas testemunhas e ninguém seria louco de cavar sem permissão, porque no mínimo seria preso. Mas em 1989 as escavações foram fechadas e desde então tem havido muita especulação e várias controvérsias sobre os achados do sangue de Jesus. Ron Wright morreu em 1999 e até seu último sopro de vida continuou afirmando: esse era o sangue de Jesus, um sangue não humano, está provado e as autoridades não permitiram divulgar a verdade. Anos depois, sua viúva comentou que o marido escondeu uma amostra do sangue e que em breve a verdade virá à tona. Embora todos os atos e condutas de Jesus por si só já demonstrem que ele foi diferente, talvez alguém com dons sobrenaturais, meu marido encontrou só mais uma prova que demonstra que Jesus não era humano. E eu lhe pergunto, e você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça o like e compartilhe para fortalecer a nossa amizade. Eu sou o Wagner Souza, forte abraço e até mais.